A paz do Senhor mais uma vez, de volta com você, para no início de noite a gente estar meditando em mais um texto da palavra de Deus. Evangelho que escreveu São João, capítulo 15 e 16 nos diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Queridos ouvintes, uma alegria poder, nesse final de tarde, início de noite, estar com você outra vez, meditando na palavra do Senhor. E esta palavra que queremos meditar nesta noite tem a ver com a escolha de Deus em relação a nós, a mim, a você que está me ouvindo. Nós vivemos toda a nossa vida e durante todo o percurso da vida, a gente vive sempre escolhendo. A gente escolhe um carro, escolhe uma casa, escolhe o sapato, o calçado que queremos, o móvel, a gente escolhe com quem vamos casar. Tudo é uma escolha. E não podemos fugir disso. A gente entra no supermercado, vamos escolher para pôr nas nossas compras aquilo que nós queremos levar para casa, seguindo em primeiro lugar a condições, olhando em primeiro lugar a nossa condição financeira e por aí por diante. Mas quando se trata em salvação, em servir a Deus, em todas as escrituras sagradas, a gente percebe que essa escolha ela não partiu do homem, mas sim do próprio Deus. Não é interessante sabermos disso? Que Deus, Ele é quem nos escolhe para desenvolvermos uma comunhão com Ele? A partir do Éden, a gente já começa a ver isso. E Jesus, nesse texto que a gente está lendo, Ele está falando isso aos seus discípulos, aos ouvintes que estavam escutando a sua pregação, mostrando que a questão da salvação é uma questão dele, é ele que escolhe a nós para que possamos servi-lo. E no texto ele diz: Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, apresentei. A quem ele apresenta? Ao Pai, o nosso Deus. Você pode me perguntar: como eu posso saber que Deus me escolheu para servi-lo, para ser dele, pertencer a ele? Eu já ouvi isso pessoalmente de algumas pessoas fazendo essa pergunta para mim, pois ela desenvolve uma dúvida a respeito disso. Sou eu um escolhido do Senhor? Sou eu um escolhido de Deus? Tem Deus interesse na minha vida, considerando tudo em que eu já fui envolvido? Porventura, tem Deus interesse de me escolher para Ele como tantas pessoas? E chegam até a dizer: eu creio sim que Deus escolhe o homem e a mulher para servir a Ele, mas a mim, existe a possibilidade de Deus olhar para mim e me escolher entre tantas pessoas? Eu queria ler com você alguns textos bíblicos onde mostra que você está incluso sim no chamado de Deus, você está envolvido sim nesse chamado de Deus para estar com Ele, para ser dele. Veja o primeiro texto que eu quero ler com você, que está em Marcos, capítulo de número 15 e o versículo de número 16. Eu quero ler com você e escute bem o que a palavra de Deus diz para nós. Marcos, no seu capítulo 15 e o versículo de número 16, é o primeiro texto que eu quero ler, mostrando a você que você está sim incluso no chamado de Deus, na escolha de Deus. Olha, Marcos 16 e 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo
pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está falando isso aqui aos seus discípulos, após ter sofrido, morrido e ressuscitado. Ele reúne os seus discípulos porque Jesus precisava voltar ao Pai, de onde ele veio para morrer por nós na cruz. E nesse momento ele está reunido aos discípulos, passando a responsabilidade da pregação do evangelho, que ele iniciou há mais de 3 anos atrás, passa aos discípulos, e a ordem dele é essa: ide por todo mundo. Todo mundo significa toda a terra. Fazendo o quê? Pregando o evangelho a toda criatura. Se Jesus manda pregar o evangelho em toda parte da terra, e em todas as partes da terra, todas as criaturas devem ouvir o evangelho, já percebeu que você está incluso nesse grupo? Jesus tem interesse de que você seja dele. É por essas expressões que prova que ele te escolheu. Como eu e como tantos outros milhões no mundo, você é uma criatura de Deus. E, portanto, o Senhor tem interesse de te escolher. Ele te escolheu. Eu quero ler mais um texto que está na palavra de Deus, que mostra que ele te escolheu para ele. Está na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo de número 3, versículos de número 7 e o versículo de número 8, que diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aqui está mais um texto bíblico que prova que ele te escolheu. Quando ele diz: quando ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. A palavra coração aqui tem a ver com o entendimento, com a compreensão. Não endureça a compreensão quando ouvir a minha voz. Aí você pode fazer outra pergunta: pastor, quando é que eu ouço a voz de Deus? Eu poderia fazer uma lista de formas aqui que prova as oportunidades que nós ouvimos a voz de Deus. Mas ele diz o seguinte: portanto, assim como diz o Espírito Santo, quando ouvires a minha voz. Quando é que você ouve a voz? É quando você ouve a pregação do Evangelho. Onde a gente leu em Marcos 15,16, disse: ide e pregou o Evangelho a toda criatura. Na hora que você ouve a pregação do Evangelho, como você está ouvindo agora, é a voz de Deus falando com você. Ainda em Hebreus, na epístola escrita aos Hebreus, no seu capítulo de número 4, versículo 7, olha o que nos diz a palavra de Deus. Ainda outra vez, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvides a voz, não endureçai os vossos corações. Então, mais uma vez, está o texto sagrado dizendo que ele tem interesse de você ser dele. Ele te escolheu. E para concluir essa nossa palavra, eu quero convidar a você a ler Apocalipse capítulo de número 3 e 20. Olha o que nos diz a Bíblia. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós poderíamos aqui ter um vasto comentário sobre algumas expressões deste versículo, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero fazer ou frisar alguma situação aqui. Primeiro, é que o nosso coração, nessa linguagem bíblica, passa a ser um espaço de recepção. Porque quando ele diz, eis que estou à porta e bato, a porta aqui tem a ver com o nosso coração. Ele diz, a porta e bato, o nosso coração passa a ser um lugar de recepção. Ou seja,
Se alguém bate na nossa porta, é porque tem interesse de tratar de algum assunto. Concorda comigo? Lembra dos Correios quando ele chega? A Shopee e outros aplicativos que fazem entrega? Eles, quando batem na nossa porta, chamam na campainha, é porque tem alguma coisa a tratar conosco, entregar alguma coisa, enfim. A mesma coisa é o que está tratando o texto aqui. Deus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, veja que, na verdade, os textos que a gente leu prova de que Deus nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Agora, como está no texto, ele bate a porta. Se nós ouvirmos a voz e abrir, porque às vezes a gente pode ouvir alguém batendo a porta e a gente tem a decisão de não abrir a porta. Principalmente se a gente sabe que aquele que está batendo a porta não tem nenhum interesse, não faz sentido a gente atender. Assim também está em relação a Deus. Quando você ouve a palavra, quando você escuta o Evangelho, você está escutando a voz de Deus, mesmo falado por alguém. Porque o que nós estamos fazendo é só repetindo, transmitindo aquilo que o Senhor já falou. Mas para concluir a nossa palavra, eu quero que você, nesse início de noite, final de dia, início de noite, durma, descanse, sabendo que Deus te escolheu. Você é alguém que Deus quer para si. Entenda isso. Portanto, que o Senhor te abençoe, você e toda a sua família, e você tome a decisão de abrir o seu coração e permitir que o Senhor entre. Ele disse: alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra cear tem a ver com festa, com alegria. E é isso que Deus quer fazer no teu coração. Tornar o teu coração alegre e feliz para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Eu quero pedir a você que você compartilhe este vídeo. Diga para os seus amigos, quando você compartilha, diga para eles que você está achando interessante, que é importante esses momentos que nós meditamos na palavra de Deus. Deixe o seu like, o seu comentário e, importante, inscreva-se no canal, porque assim o YouTube vai mandar para muitas outras pessoas e eles também terão a oportunidade de ser abençoados com esta palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo, se Deus quiser.